Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alex e trago para vocês uma mini aula sobre Venture Capital, sobre a indústria de capital de risco. Meu objetivo aqui é trazer algumas pinceladas sobre a história dessa classe de ativos, sobre como ela funciona nos Estados Unidos, os casos de sucesso e por que eu acredito que ela é uma indústria promissora que vai continuar crescendo e impactando positivamente o ecossistema empreendedor do mundo e, em particular, da nossa região. Então, na segunda parte, eu trago um double click sobre como funciona Venture Capital no Brasil, que é uma indústria extremamente recente, que começou aproximadamente em 2005, então a gente não tem nem 20 anos de Venture Capital no país, e porque eu acredito que é uma indústria capaz de impactar positivamente a nossa sociedade através da geração de um círculo virtuoso onde capital fomenta empreendedorismo e empreendedores que fomentam emprego, geração de renda e que por si só novamente fomenta mais investimento na classe de ativo e volta para o ecossistema girando e trazendo mais inovação, mais empreendedorismo, mais renda e, no fim das contas, carreiras e vidas mais interessantes para todos nós. Eu sou um apaixonado pela indústria, vou falar rapidamente sobre a minha jornada e por que ela conversa muito comigo e espero que seja algo útil e relevante para vocês. Novamente, é apenas uma mini aula, porque a gente poderia passar um ano estudando a indústria, a classe de ativos, o que funciona, o que não funciona, como entrar na indústria, como levantar capital de VCs, o que os VCs estão buscando, etc, etc. São temas complexos, profundos e fascinantes que eu espero abordar em outros formatos de conteúdo, seja através da minha newsletter, através do LinkedIn, através do Instagram, ou através aqui do YouTube ou das minhas mentorias. Vamos começar então. Gente, um pouquinho sobre a minha jornada. Eu estou no mercado de Venture Capital e empreendedorismo da nossa região, Brasil e América Latina, há aproximadamente 10 anos. Passei por casas extremamente interessantes, como Casec, que é um dos fundos maiores e mais respeitados da nossa região. Passei pelo iFood, quando o iFood ainda era pequeno, e vi o iFood se tornando grande, tocando toda a frente de estratégia e entendendo a dinâmica competitiva naquele momento. A dinâmica era extremamente acirrada, com a Rappi muito capitalizado por VCs, sendo extremamente agressivo. O Uber Eats também é agressivo, a Glovo chegou a entrar no nosso mercado. E em 2019 fiz uma migração para um fundo que se chama GFC, Global Founders Capital, que é um fundo global de Venture Capital, e eu co-liderei a região da América Latina com a minha equipe, onde investimos em dezenas de companhias, deployando aproximadamente 220 milhões de dólares em companhias que vão desde o early stage, pre-seed, até investimentos de série C. Então é a partir dessas experiências e dessa ótica que eu compartilho e trago para vocês essa mini aula sobre Venture Capital. O que é Venture Capital? Venture Capital a gente traduz em português como capital de risco. Por que ele é capital de risco? Basicamente porque é uma classe de ativos, é um dinheiro, é um ativo que é dedicado a ser investido em indústrias nascentes, em empresas nascentes, que tipicamente estão trazendo uma proposta de valor completamente nova para resolver algum problema relevante. Portanto, a chance dessa empresa não funcionar é muito grande, por isso que é chamado de capital de risco. A indústria funciona da seguinte forma: o VC, o fundo de venture capital, então ele é um fundo porque ele arrecada dinheiro de diversos investidores, que eu vou falar em breve, que são os limited partners, é quem coloca o dinheiro no fundo, e a partir desse fundo, os gestores de venture capital fazem alocações em diferentes empresas. Então o VC compra participação acionária em troca de dinheiro, que é muito importante para empresas que estão em fase de crescimento e que acreditam que tem um mercado muito grande a ser explorado e na qual o capital faz diferença para o crescimento e conquista desse mercado, conquista de market share,
E também orientação estratégica. Os VCs investem em dezenas de empresas e têm muita visibilidade sobre aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Enquanto o empreendedor, tipicamente, está olhando apenas o seu negócio. Portanto, o VC pode sim trazer muita perspectiva sobre aquilo que funciona e aquilo que não funciona, acelerando, evitando erros e, no fim das contas, acelerando o crescimento, a criação de valor daquele negócio. Essa é uma indústria que nasceu lá na década de 40 nos Estados Unidos e aos poucos foi crescendo. Fundos bem conhecidos, como Kleiner Perkins, por exemplo, surgiram na década de 70. Esse é um fundo que existe até hoje, que é extremamente relevante, que fez investimentos em companhias muito interessantes e muito expressivas de tecnologia que todos nós conhecemos, que eu vou falar em breve. E desde então, a classe de ativos se expandiu por diferentes partes do mundo. Hoje é uma indústria relevante também na Europa, muito relevante na China, na Índia, em praticamente todos os mercados, porque entende-se que a partir desse tipo de capital, que empresas de alto potencial de inovação, de escala e de transformação são criadas. Então, quando a gente pensa, e eu vou falar também, trazer alguns exemplos, empresas como Google, Facebook, Amazon, as gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, todas elas tiveram investimento de VC, a própria Microsoft também. Quando a gente olha para o nosso ecossistema de América Latina, Mercado Livre, um grande caso de sucesso de empresa de tecnologia da América Latina fazer IPO em Nasdaq, foi uma das primeiras, é uma companhia que teve aporte de VC. Nubank, um caso que todos nós conhecemos e boa parte somos clientes, teve aporte de VC, inclusive da Kazek, o fundo no qual eu passei. Então, praticamente iFood, da mesma forma. Então, é uma classe de ativos que tem um poder muito grande de criar empresas, produtos extremamente relevantes e de alto impacto. Naturalmente, o VC está buscando retornos. Portanto, quanto mais cedo o investidor entra na jornada da companhia, maior o retorno esperado. Então, naturalmente, aqui a gente está falando da equação de risco e retorno. Essa é uma equação que precisa estar equilibrada. Se eu, como investidor, estou trazendo dinheiro e orientação estratégica para uma companhia que sequer existe ainda, para uma companhia que ainda está no PowerPoint, são 2 ou 3 founders que têm essa ideia de criar uma fintech extremamente interessante para resolver o problema de crédito agrícola. Exemplo hipotético aqui, através de um mecanismo super diferente, eficiente, que gere defensibilidade, e eu acredito nessa companhia e vão investir, eu espero um retorno muito maior do que se essa companhia já existisse, já tivesse métricas parrudas, já tivesse uma receita muito expressiva, já tivesse participação expressiva e crescente no mercado dela, crescendo em market share. Tipicamente aqui a gente está pensando em uma companhia série B, série C, essa companhia mais madura que eu descrevi. Então, uma companhia série B, série C, eu aporto muito mais dinheiro e espero um retorno menor, porque eu já tenho muito mais segurança nessa companhia. A valuation dessa companhia mais madura é muito maior. Enquanto que no começo, no PowerPoint, é apenas uma ideia e, portanto, o risco é muito alto e a minha expectativa como investidor é de um retorno muito expressivo, no mínimo 10 vezes. Eu, como investidor, antes de fazer um investimento, eu preciso olhar para aquele time, olhar para aquela tese e acreditar que eu vou ter no mínimo 10 vezes de retorno. Tipicamente, no super early stage, pre-seed, seed, acredite, é importante que quem esteja defendendo aquele investimento acredite que ele pode retornar 50, 100 vezes. É aí que o VC faz dinheiro. Os instrumentos de alinhamento de incentivo de um VC são principalmente retorno financeiro. Então, eu preciso acreditar que eu vou investir $1 milhão e que aquele 1 milhão vai se transformar em no mínimo 10, porque os ciclos são longos. As saídas de venture capital demoram muito, porque, especialmente se você entra no early stage. Então a empresa precisa amadurecer e uma vez que ela esteja madura, é quando tipicamente ela faz uma saída estratégica. Quando o fundo faz uma saída estratégica, o empreendedor costuma fazer uma saída estratégica também. Seja uma venda para um concorrente, para uma empresa maior, ou um IPO, que é menos comum aqui na nossa região,
mas que agora já não é mais tão raro assim, né, com os exemplos recentes que a gente teve. Então, como funciona? Eu invisto espero no mínimo o retorno de 10, e isso acontece a longo prazo, de 7 a 10 anos, que esse dinheiro volta.